O tema de nossa mensagem dessa noite é este: confie em Deus e seja feliz. Mas antes que você pense que é um tema de autoajuda, eu posso dizer a você que é um tema de ajuda do alto. E nós vamos orar agora ao Senhor pedindo que nos abençoe na mensagem dessa noite. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa bênção que é para nós. Estarmos reunidos com a igreja para adoração, para exaltação e para glorificação do nome do Senhor. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao nome do Senhor. Agora, Pai amado, quando estamos mais uma vez diante da Tua palavra que será lida e será explicada, pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo nos direcione, que o Teu Espírito Santo nos guie e que o Teu Espírito Santo mesmo traga, Pai amado, a aplicação e a edificação para as nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus amados irmãos, eu queria falar sobre esse tema então, e já propor aí essas 3 perguntas para começar a nossa reflexão nessa noite. O que é felicidade? Eu posso ser feliz? Como alcançá-la? Às vezes quando nós falamos de felicidade, algumas pessoas dizem o seguinte: olha, eu sou muito feliz, mas será que são de fato felizes? Ou então alguém diz assim: a felicidade é alguma coisa que ninguém pode alcançar. E até mesmo quem fala que é feliz ou plenamente feliz, pode até soar como alguém arrogante afirmar uma coisa assim. Outros acham que a felicidade é alguma coisa impossível de ser alcançada. Mas você, como crente, você se entende uma pessoa feliz? Talvez você seja feliz e nem saiba disso. Eu quero que nessa noite nós tentemos, ajustar a nossa visão sobre o significado de felicidade. E eu trouxe aqui para o nosso conhecimento algumas definições de felicidade de alguns filósofos. O Alan, por exemplo, diz: a felicidade é uma recompensa que advém àqueles que não a procuram. Então aquela ideia do seguinte: viva a sua vida sem desejar ser feliz, e talvez sendo assim, sem essa ansiedade por felicidade, talvez você encontre nisso então a própria felicidade. O Corão, que é aquele livro sagrado dos muçulmanos, diz o seguinte: na verdade, para os que temem Alá, há uma morada de felicidade, pomares e vinhas, virgens de seios redondos e firmes, de idade igual à deles. É uma definição, então, aqui do Corão, que de alguma forma quer dizer que nessa vida aqui não haverá possibilidade de felicidade. Que a felicidade é só alguma coisa que você vai encontrar na outra vida. E muitas vezes, muitos daqueles que são seguidores mais radicais até antecipam o momento da sua morte, porque tem essa promessa dessas virgens, desses pomares, mas só lá naquela vida, como algo de merecimento pelo seu sacrifício. Diderot, um outro filósofo, vai dizer o seguinte: há tantas maneiras de ser feliz quanto há indivíduos. E essa ideia, ela traduz muito o sentimento da nossa época. Aquele sentimento de que tanto a felicidade como a verdade são coisas subjetivas. A minha felicidade é isso, a sua felicidade é aquilo, cada um deve ser feliz do jeito que quer, cada um deve encontrar o seu próprio caminho para a felicidade. O Lacordaire, ele vai falar que a felicidade é o relâmpago que vem do Oriente e desaparece no Ocidente, até e estremece, mas ele passa. A ideia é o seguinte: olha, você nessa vida pode ter pequenos lampejos de felicidade. Na velocidade que um relâmpago aparece e desaparece, é isso que você pode ter de felicidade nessa vida. É uma visão, então, tanto quanto pessimista da possibilidade de ser feliz. Montesquieu dirá:
Se só quiséssemos ser felizes, seria fácil. Mas queremos ser mais felizes que os outros. O que os irmãos acham disso? Tem muito a ver o seguinte, olha, eu queria ter aquele carro sonhado, agora eu fiquei feliz. O problema é que o meu vizinho comprou um carro melhor, agora eu já não estou mais feliz. Então a ideia é que a felicidade está sempre em comparação com o outro, né? Eu preciso ser tão feliz quanto, eu preciso ser mais feliz quanto, a felicidade está olhando para o outro. Renard, ele dirá, quando um homem diz, sou feliz, quer dizer, tenho problemas que não me atingem. O que é ser felicidade, então? Aqui é o seguinte, na visão desse filósofo. A vida tem problemas, mas eu não me deixo abater por eles. Eu reconheço que tem dificuldades, que não é sempre alegria, talvez exista até uma enfermidade, mas eu não deixo me abater. E nisso estaria, então, a felicidade, não deixar me abater pelos problemas. Será que você se identifica com algumas ou com alguma destas ideias aí do que é ser feliz? O que eu quero nessa noite, meus amados irmãos, é olharmos para a palavra de Deus e verificarmos como a palavra de Deus, ela nos apresenta o caminho para a felicidade. E aí eu convido os irmãos para fazermos a leitura na palavra do Senhor do Salmo 128. Nós vimos diversas opiniões. Talvez você tenha algumas ideias sobre o que diz, se conseguirá, se não conseguirá, mas o que é que nós podemos pensar que a palavra de Deus nos ensina sobre esse tema? Então, Salmo 128 diz assim a palavra de Deus: como é feliz quem teme ao Senhor. É uma versão talvez um pouco diferente da de vocês. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. E veja os filhos dos seus filhos, haja paz em Israel. Baseado então, irmãos, no Salmo 128, vamos compreender o que a palavra de Deus nos ensina sobre o que é felicidade, qual o caminho para alcançá-la e como nós podemos ser felizes. Em primeiro lugar, a pessoa feliz é aquela pessoa que ama a Deus, conforme o versículo 1. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Feliz é o homem que teme a Deus, que ama a Deus, que anda com Deus. Essa então começa a ser a definição de quem é feliz segundo as Sagradas Escrituras. Não há como ser verdadeiramente feliz apartado da comunhão de Deus. Meus amados irmãos, o Salmo 1 diz que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem anda na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto, que a sua folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Feliz é o homem que ama a Deus. Feliz é o homem que anda nos caminhos de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Feliz é aquele que anda em Jesus, que está em Jesus, que recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, que tem a sua vida guiada por Jesus Cristo e que agora o seu desejo é fazer e praticar os mandamentos de Deus. Jesus nos ensina: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Em primeiro lugar,
se você ama a Deus, se você vive e você está em Jesus, você pode se considerar uma pessoa feliz. Esse é aquele que é feliz segundo a palavra do Senhor. Em segundo lugar, alguém que consegue ter trabalho para sustentar a si mesmo e aqueles que precisam, pode ser considerado uma pessoa feliz. O verso 2 diz: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. O trabalho, meus amados irmãos, foi dado por Deus para a humanidade como uma bênção. É verdade que o pecado trouxe sobre ele um fator de sofrimento, assim como o pecado trouxe sobre a vida de todos. Contudo, ele ainda permanece sendo a forma que Deus usa para que possamos nos sustentar e acudir também àqueles que são necessitados. É interessante que o trabalho às vezes é tão central na vida de muitas pessoas, que em Matão, quando geralmente você pergunta a alguém assim: como é que vão as coisas, está tudo bem? As pessoas geralmente respondem: não, o trabalho vai bem, estou trabalhando muito, estou fazendo muita coisa. Algumas pessoas chegam até mesmo a tornar o trabalho a coisa mais central da sua vida. É óbvio que nós nunca podemos, irmãos, idolatrar o trabalho e confiar apenas em nossas próprias forças. Mas se Deus dá a você a graça de ter saúde e de poder exercer a sua atividade com dignidade e respeito, para que você tenha com que se sustentar, ainda que seja um trabalho mais simples, todo ele é bênção de Deus, e você deve se considerar feliz. Há um filme que eu não gosto dele, porque ele me deixa às vezes muito triste. Eveline até gosta. Chama-se A Procura da Felicidade. Alguém já assistiu? É um filme que o homem passa o filme todo simplesmente procurando ter um trabalho. A falta de emprego o coloca em situações extremamente difíceis. Ele não consegue pagar o aluguel de sua casa. A sua esposa termina o abandonando. Ele tem que passar a noite com o seu filho muito pequeno em albergues, enquanto ele de toda forma tenta encontrar um emprego. E no final do filme, quando finalmente ele é admitido a um posto de trabalho, e isso é uma história, é um fato, é história verídica. Esse homem depois se tornou até alguém muito rico. Mas no final, quando ele consegue o emprego, ele diz: essa pequena parte da minha vida que eu chamo de felicidade. Quando ele conseguiu agora dizer: hoje nós não vamos dormir no albergue. Hoje eu consigo trabalho para a gente ter casa para morar, para a gente ter comida para comer, para poder sustentar a minha família. E eu me dou por satisfeito e feliz, porque Deus, na sua providência, tem me concedido trabalho para sustentar a minha casa. Se você tem trabalho e tem conseguido se sustentar, não pragueje, não amaldiçoe o seu trabalho, mas se dê por feliz por essa condição que Deus está te dando. Terceiro, feliz é aquele que pode ter esposa ou pode ter esposo. Versículo 3 nos diz: tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera. A palavra do Senhor, meus amados irmãos, nos diz ainda em Provérbios 18, verso 22, o que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Deus, irmãos, nos providencia a felicidade, concedendo-nos uma esposa, concedendo-nos um marido. Então, se você está casado, considere-se uma pessoa feliz. Vejam só, irmãos, felicidade aqui, nós estamos longe de dizer que é perfeição em tudo na vida. Sabe por quê? Não haverá perfeição enquanto estivermos aqui. A perfeição só será no dia que formos glorificados. Mas é possível nós sermos felizes aqui com a graça de Deus, com a presença do Espírito Santo, com a palavra de Deus para educar o nosso casamento, com a graça de Deus para nos educar.
Nós nunca podemos cair na mentira do mundo que casamento é uma tristeza, que casamento é fracassado, que casamento é uma instituição falida. Nunca. Nunca podemos cair nessa ideia de que a vida de esposo e esposo é sempre em guerra, e isso é alguma coisa que deve ser assim mesmo. Não! Deus, na sua infinita bondade, nos dá esposos e esposas para a nossa bênção, para a nossa felicidade e para a nossa alegria. Se as coisas não estão muito bem, você precisa tentar ajeitar. Mas você precisa ser grato a Deus pela esposa e pelo esposo. Você precisa pensar como eu posso ser um esposo que faça a minha esposa feliz. Como eu posso ser uma esposa que faça o meu esposo feliz. Como eu posso tornar isso uma realidade na vida dele? Como eu posso tornar isso uma realidade na vida dela? Como eu vou ter a direção do Senhor para que isso se concretize? O casamento, depois de receber a Jesus como seu Salvador, é a decisão mais importante da vida. Aqueles que estão casados devem louvar a Deus e ajustar o que precisa ser ajustado. Aqueles que ainda não casaram devem orar muito, pedindo a Deus que direcione um esposo abençoado, uma esposa abençoada. Vem de Deus, ora para Deus. O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. É preciso que haja amor, é preciso que haja comunhão, é preciso que haja parceria. Você não pode deixar de amar o seu esposo, deixar de amar a sua esposa por nada, nem por filho. Porque quando eles forem embora, vão ficar só vocês dois de novo. A palavra de Deus nunca disse que uma mãe que traz um filho no ventre é um só com o filho, mas esposo e esposa são uma só carne. Então, trata de achar um caminho para você poder ter alegria e ter felicidade com o esposo e com a esposa. E vocês ainda que não casaram, coloca isso como oração. Deus abençoa-nos, meus amados irmãos, com os nossos cônjuges. Em quarto lugar, feliz é aquele que recebeu filhos e recebeu netos. O Salmo 127, versículo 3 nos diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. O final do versículo 3 do 128 diz: seus filhos como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o que teme ao Senhor. Como o Senhor fará com que você se sinta feliz e você seja feliz, fazendo com que você tenha a bênção de ter filhos ao redor da tua mesa. Eles são a herança do Senhor. Seu pai talvez ou sua mãe possa ter deixado uma herança para você. Uma casa, uma fazenda, um carro. Mas nada disso é maior do que a herança que Deus pode deixar para você. E a herança que Deus na sua palavra diz que deixa para você são filhos. Filhos têm mais valor do que casas, do que carros, do que imóveis. Há pessoas que hoje não querem ter filhos porque querem acumular mais bens e não querem ter gastos com filhos. Essas pessoas acham que a felicidade está nos bens que possui, quando você é feliz aquele que tem filhos que vêm da parte do Senhor. Esses filhos podem ser nascidos na barriga, mas também podem ser aqueles que são adotados. Na palavra de Deus nós temos a felicidade de ter filhos que inclusive foram adotados e são bênção. Jesus Cristo, em relação a José, era um filho adotivo. O Senhor Jesus, no momento da sua partida em crucificação, ele volta-se para João e diz: João, essa Maria, ela agora é tua mãe. Os filhos, meus amados irmãos, quando nós os recebemos como bênção que vem da parte de Deus. Nós recebemos como herança que vem da parte de Deus. Eles são milagre. Você terá conforme o milagre do Senhor. É o Senhor quem dá a vida de uma criança e não há preço e não há valor. Eu sou feliz porque Deus me dá a minha mulher, Deus me dá o meu marido, Deus me dá os meus filhos. As coisas importantes dessa vida são estas coisas. Eu devo ajustar o meu foco de felicidade e olhar para o que realmente é importante. E olhar para o que Deus entende que realmente é importante.
Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ainda mais, eu sou feliz porque eu tenho a bênção de Deus sobre a minha vida em quinto lugar. Meus amados irmãos, nós temos a bênção de Deus sobre nós. O versículo 4 diz: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, Deus já te abençoou com toda a sorte de bênção espiritual. Não falta nada. Deus, na sua infinita graça, amor e misericórdia, já te deu tudo. Deus já te enriqueceu com todo tipo de bênção. A obra do Senhor Deus é completa na sua vida. Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário foi entregue a você pelo amor misericordioso de Deus. Os seus pecados foram perdoados, a dívida foi paga, a condenação que era sua foi levada sobre Cristo. O distanciamento que o pecado estabeleceu entre você e Deus foi cancelado e agora Cristo é um vínculo que te liga a Deus. Agora você tem a bênção de quando no seu coração você ora com sinceridade, Deus o Pai te ouve, você fala com Deus. Apesar de sermos tão pequenos e imperfeitos, nós temos acesso ao trono da graça do Deus Todo-Poderoso, daquele que é o Rei do Universo. Nós nos aproximamos dele pelo novo e vivo caminho em nosso Senhor e Salvador Jesus. Você recebeu todas as bênçãos espirituais. Que grande bênção da parte do Senhor. Não está faltando nada para você. Deus realizou tudo. Em sexto lugar, meus irmãos, é feliz aquele que sabe abençoar os outros. Vejam só o que diz o versículo 5. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Eu sou feliz quando não somente eu sou abençoado, mas quando eu quero ver a minha família abençoada. Eu quero ver a minha cidade abençoada. Eu quero ver a minha igreja abençoada. Eu quero ver a minha nação também abençoada. Eu vou trabalhar para que a bênção de Deus que me alcançou alcance também aqueles que estão ao meu redor. Porque aquilo que eu quero de bom para mim, eu quero também de bom para os outros. A boa notícia que eu recebi, essa notícia precisa ser passada, essa notícia precisa ser transmitida. Há uma filosofia de origem africana chamada Ubuntu, que uma das suas características diz o seguinte: ser Ubuntu, ao contrário de uma visão positivista de autossuficiência, é acreditar numa humanidade comum e interdependente. O bem-estar e a felicidade individual estão intimamente ligados ao bem-estar e à felicidade do outro. O Evangelho também, meus amados irmãos, nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos. O Senhor nos ensina que bem-aventurado é aquele que deu de comer ao que tinha fome, que deu de beber ao que tinha sede, que visitou ao que estava preso, que vestiu aquele que estava nu. A felicidade também tem a ver com eu desejar que a minha igreja seja abençoada, que os meus irmãos em Cristo sejam fortalecidos. E está, inclusive, disposto a praticar as boas obras necessárias para que essa realidade se aconteça. Da mesma forma, meus amados irmãos, que nós devemos tomar o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, que de forma nenhuma agiu de forma egoísta. Pelo contrário, ele entregou a sua vida por aqueles que ele ama, para que pudesse sermos abençoados, para que pudéssemos estar próximos de Deus, para que pudéssemos ser felizes.
conforme é a palavra do Senhor. E finalmente, ser feliz é aquele que vive em paz. É feliz o que vive em paz. Diz o verso 6, vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Poder desfrutar de uma vida de paz para chegar a poder ver o nascimento dos seus netos, para poder chegar a ver o nascimento dos filhos dos seus filhos, para ter longevidade e ver a sua posteridade, para ser avô, e dizem que a avó é mãe com mel, não é? A maior felicidade do que ver um neto, do que ver a neta, do que ver a sua posteridade. Isso é graça de Deus, é bênção de Deus. Viver em paz, meus amados irmãos, é algo que não tem preço. Quantas pessoas são extremamente ricas, mas não têm paz? O Senhor Deus nos deu paz na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. O Senhor Jesus nos diz em João capítulo 14, verso 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Se você está nos caminhos de Deus, que é Jesus Cristo, haverá paz em seu coração. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, mais ainda, o Senhor nos chama não apenas para desfrutarmos dessa paz, que é uma paz milagrosa. Não é uma paz comum que possa ser estabelecida através de acordos entre nações. Não é uma paz que possa ser estabelecida através de projetos de segurança pública. Essa paz aqui é uma paz sobrenatural. É a paz que Deus fez conosco pela pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus. É a paz que só quem está em Jesus Cristo pode desfrutar. É a paz que faz com que você seja feliz, porque você tem paz com Deus. E agora você é chamado para ser um pacificador. Bem-aventurados os pacificadores. Felizes são os pacificadores. Aqueles que são usados por Deus no mundo, para quando existir conflito entre irmãos, entre pessoas, através do Evangelho, estabelecer essa paz. É feliz aquele que tem paz com Deus, por intermédio de Jesus. É feliz aquele que se transformou um pacificador. Dessa forma, nós podemos caminhar para nossas conclusões, respondendo às perguntas. O que é felicidade? Felicidade é conhecer a Deus e confiar nele. É esse foco que você tem que ajustar na sua vida. O Deus que te criou, o Deus que te salvou, o Deus que é o Senhor do universo. Ele entende dessa forma que você será feliz em ter comunhão com Ele, em conhecê-lo pela pessoa do seu Filho Jesus. Sendo assim, eu posso ser feliz nessa vida? Sim, você pode ser feliz aqui ainda nessa vida. E o caminho para encontrar essa felicidade é andar no caminho de Deus, Jesus. É isso então que a palavra do Senhor, meus irmãos, nos apresenta como uma verdadeira felicidade, como você pode ser feliz. Que essa palavra de Deus permaneça. Que amar a Deus, que viver em seus caminhos, que reconhecer a sua bênção, a sua presença, o seu cuidado, as bênçãos temporais de trabalho, de família,
as bênçãos espirituais, do perdão dos pecados, da salvação, da vida eterna, de toda a riqueza espiritual, encha o nosso coração. Possamos andar no temor do Senhor em seus caminhos. Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.